Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar aqui, um privilégio muito grande estar nessa cidade. Fazia muito tempo que eu não vinha a Teresina, muito tempo mesmo. E um privilégio muito grande voltar a pregar num congresso da CEPAL, que foi e ainda é no coração a minha casa, e reencontrar um grande amigo como Oswaldo. É um privilégio, realmente é um privilégio muito grande estar com Ezequias, com o Sérgio e com tanta gente que ama o Senhor e quer fazer a sua vontade. Eu queria ler com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo de número 10. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Muito bem, essa é uma passagem muito conhecida, a primeira multiplicação dos pães. Houve uma segunda multiplicação, nessa estavam presentes cerca de 5.000 homens, a outra estavam presentes cerca de 4.000 homens. Aqui estavam 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Você pode pensar aí num número em torno de 8 a 10 mil pessoas, talvez 12, quem sabe. Agora, esse milagre é um dos milagres sobre o qual a gente mais tem detalhes, porque todos os evangelistas falaram dele. Então eles deram detalhes completos, plenos sobre esse milagre. A gente sabe muita coisa sobre esse dia, sobre esse milagre, sobre tudo o que aconteceu. Por exemplo, a gente sabe que nesse dia Jesus e os seus discípulos ministraram tanto que não tiveram tempo para almoçar. De tanto que eles atenderam as pessoas e as socorreram, eles não tiveram tempo para almoçar. Nós também sabemos que foi nesse dia que os discípulos de João foram avisar a Jesus que João havia sido assassinado por Herodes, e mais, que Herodes agora estava perguntando por Jesus, que portanto Jesus tinha ganho mais um adversário. Também foi nesse dia que muitos dos discípulos que Jesus havia enviado em grupos de 2 para pregar às ovelhas de Israel voltaram da sua missão trazendo elementos e dados e relatórios da sua viagem, do que fizeram, do que aconteceu-lhes e do que eles foram instrumentos de Deus para fazer acontecer. Então foi um dia extremamente cansativo, um dia extenuante, e aí Jesus decidiu que iria descansar juntamente com seus discípulos. Reuniu
reuniu os seus discípulos, tomou o barco e foram então para o outro lado do Tiberíades, ou do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré, que eram os 3 nomes pelo qual aquele lago enorme era conhecido, e foram então em direção a uma aldeia chamada Betsaida. O objetivo de Jesus era descansar. Mas, ao chegar em Betsaida, eles foram surpreendidos pela presença da multidão. Eles foram surpreendidos pela presença da multidão, que, percebendo a rota de Jesus, antecipou-se a ele. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Jesus mudou a agenda. Jesus mudou a agenda. O tema desse congresso é igrejas que transformam ou que podem transformar o país. A igreja que vai causar impacto onde quer que esteja, a igreja que vai causar impacto no bairro, na cidade, no estado, no país, é a igreja que for capaz de mudar a sua agenda. Nós somos gente de agenda, nós gostamos de agenda. Todos nós temos agenda, eu sou um camarada que gosta de agenda. Todo mundo anda com a agenda para cima e para baixo. Nós fazemos agendas para anos. Agora mesmo a igreja que eu participo está fazendo um planejamento para 5 anos. Bom, a igreja que vai impactar essa nação, que vai causar impacto nessa nação, que vai causar impacto nesse estado, nessa cidade, nesse bairro, é a igreja que souber mudar a agenda. E por que foi que Jesus mudou a agenda? Porque ele se compadeceu. Ele se compadeceu. Ele olhou para aquela multidão e a viu como um conjunto de ovelhas sem pastor. Ele compadeceu-se da multidão, viu a sua necessidade, viu a sua angústia e mudou a agenda particular dele. Ele estava lá para descansar e ele tinha todo o direito, ele tinha não só o direito, como ele tinha necessidade, ele e os seus discípulos, mas ele viu a multidão. Então a igreja que vai transformar o país, a nação, o bairro, o estado, é aquela que conseguir ver e em vendo se compadeça. Por exemplo, nosso irmão que nos antecedeu leu o artigo da senhora que falava sobre Oeiras, não é isso? Primeira cidade foi capital do estado e que agora, segundo o artigo dessa senhora, padece de um surto inexplicável, que é o crescente número de suicídios. Não é isso que dizia o artigo? Assustador isso. Assustador. Se Jesus estivesse aqui, se mudaria para Oeiras. Iria lá enfrentar isso, seja lá o que for. Iria descobrir o que é que está tirando a esperança desse povo. O que é que está tirando o elan vital desse povo? O que é que está fazendo esse povo desistir da vida? O que está fazendo esse povo entrar em crise desse jeito? Por que o número de suicídios cresce? O que está havendo? Jesus se mudaria para lá. Isso aqui é mudar a agenda. Por que Jesus faria isso? Porque Jesus era uma pessoa dirigida para pessoas. E essa é uma coisa que a igreja precisa aprender. Nosso foco são pessoas. Nós temos as nossas instituições e fazemos bem em tê-las. Eu não tenho nada contra instituições, aliás, eu faço parte de 2, só por falta de igreja local eu tenho 2. Faço parte de N organizações, não tenho nada contra a instituição. Mas o foco de Jesus são as pessoas.
O foco é o conjunto de seres humanos e cada pessoa por quem ele morreu, porque Jesus morreu por pessoas, não morreu por instituições. Por mais que nós amemos as nossas instituições, Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu pela Igreja Batista. Eu digo isso porque eu sou da Igreja Batista. Então, eu, como um bom batista, sei que ele não morreu pela Igreja Batista. Ele morreu por pessoas. Morreu por seres humanos. Eu me lembro que uma vez eu estava na América Central, na Costa Rica, e estava sendo organizado um grande movimento de jovens para pregar o Evangelho em toda a América Latina, desde o México até a Terra do Fogo. A ideia era criar um grande exército de evangelistas que varreriam a América Latina, levando a mensagem poderosa de Jesus. E aí, depois de conversarmos, de se bolar tudo que tinha de ser feito, etc., e conversar sobre um montão de coisas, a reunião ia terminar com 2 orações. E o primeiro irmão que orou disse assim: Senhor, o Senhor conhece os milhões de jovens da América Latina. Os milhões de jovens que estão perdidos, que estão nas drogas, que estão com angústia, que estão desesperados, que estão na miséria, que estão na pobreza. Era a década de 80, então imagina, a América Latina estava pegando fogo. O Senhor conhece o que está acontecendo, o Senhor tenha misericórdia desses milhões de jovens. E aí foi orar, aí foi a segunda oração. O segundo irmão foi orar e o irmão orou assim: Senhor, são milhões de jovens, mas não são milhões de jovens, é o Pablo, é a Maria, é a Concepción. São pessoas que o Senhor conhece pelo nome, cujos gemidos o Senhor ouve, cujos suspiros o Senhor recebe e cujas lágrimas o Senhor recolhe. É por essas pessoas que conheces pelo nome que nós clamamos. Nunca se esqueça disso. Jesus veio dar a vida por seres humanos que ele conhece pelo nome, cujas lágrimas ele recolhe, cujos suspiros recebe, cuja voz ouve, gente que ele conhece e que ama. E quando nós falamos em levar a mensagem, nós estamos levando esta mensagem a seres humanos que estão sofrendo, que estão angustiados, que estão desesperados, que precisam de esperança e que precisam de fé. Gente que tem nome. Essas pessoas que cometeram suicídio em Oeiras, elas têm nome. E elas fizeram isso numa profunda angústia e num profundo grito, que de alguma forma Deus ouviu. E Ele certamente espera que a igreja dele ouça também. Então, a igreja que vai ser eficaz é a igreja que tiver sensibilidade suficiente para mudar a agenda. Para olhar para as pessoas, para olhar para o bairro, para olhar para a cidade, para olhar para onde quer que esteja e ver a necessidade. E dizer, nós temos alguma coisa para fazer aqui. O que eu chamo de mudar a agenda? Eu conheço uma igreja no Itaim Paulista. Itaim Paulista é um bairro de São Paulo, na Zona Leste, o extremo da Zona Leste de São Paulo. Lugar pobre, muito pobre. E o pastor estava lá, Igreja Batista do Itaim Paulista. Ele estava recebendo um grupo de missionários. O grupo de missionários foi lá para ajudá-lo a construir o templo. Levaram ofertas para ele construir o templo. Quando eles estavam lá conversando, passou um homem desesperado.
perguntando se alguém tinha um carro que pudesse ajudá-lo. O pastor não tinha carro, mas ele conhecia um diácono que tinha um carro caindo aos pedaços, acionou o diácono. O diácono veio com um carrinho caindo aos pedaços e ajudou o homem. O que estava acontecendo com o homem? A esposa dele estava para dar à luz e ele não tinha como chegar no hospital. E aí o diácono levou a senhora até o hospital e ela pôde ser assistida. E aí o pastor se deu conta do que estava acontecendo no bairro. Que muita gente morria precocemente naquele bairro porque as ambulâncias não chegavam lá. Não tinha como locomover aquele pessoal. E ele falou com os missionários. E os missionários na época tinham o que hoje seria equivalente ainda para ofertar, o equivalente a R$4.000. E deram R$4.000 para o pastor. O pastor pegou aqueles R$4.000 e saiu por toda São Paulo tentando comprar uma Kombi com R$4.000. Achou um negócio caindo aos pedaços que já tinha sido uma Kombi alguma vez na vida e comprou e chamou todos os irmãos que entendiam de mecânica na igreja. E foram gradativamente transformando aquele arremedo de automóvel numa ambulância de remoção. E aí, depois de um tempo, aquele bairro tinha uma ambulância de remoção e todo mundo sabia, se alguém ficar doente, basta ir na igreja. Eles têm uma ambulância à disposição do bairro 24 horas por dia. Eles não tinham como pagar ninguém para dirigir aquela ambulância. Mas o que o pastor fez? Desafiou a igreja, os irmãos e irmãs que sabiam dirigir, a fazerem rodízio. E todo dia e toda hora tinha alguém lá de plantão na ambulância, ajudando as pessoas. E depois disso ele foi criando na igreja um local para atender as crianças portadoras de necessidades especiais, porque lá na região não tinha muita criança portadora de necessidade especial e não tinha onde receber fisioterapia, treinamento, ajuda, socorro, etc, etc. Ele pegou um espaço do templo que ele estava construindo e criou uma sala especial para atender essa população. E aí ele começou a criar um programa de alfabetização, porque esse era um problema. E aí começou a criar um programa de reforço escolar. Bom, conclusão. Um dia desses eu fui chamado para pregar lá na igreja. Eu estou lá chegando na igreja, no bairro, depois de andar, que é longe, é muito longe. E aí quando eu cheguei lá perto do bairro, eu disse parei uma pessoa e disse: você conhece a rua tal, a praça tal? A pessoa disse: você vai na igreja tal? Eu disse: vou. Ela disse: é ali, você faz isso, entra naquela rua, vira à direita, vira à esquerda, a igreja é lá. Eu falei: a senhora conhece a igreja? A senhora é de lá? Ela falou: não, eu não sou de lá, mas todo mundo aqui conhece a igreja. A igreja que vai causar impacto é a igreja que souber mudar a agenda. E vai mudar a agenda a igreja que souber ter compaixão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós olhamos para a igreja e vemos as cadeiras vazias. E aí a gente quer encher as cadeiras. Mas Jesus não quer encher as cadeiras. Jesus quer salvar seres humanos que Ele conhece pelo nome. A igreja que vai causar impacto é essa. E aí Jesus acolheu as multidões e começou a falar à multidão a respeito do reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus é falar de algo complexo, ou melhor, de algo amplo. Você sabe, a humanidade faz 3 perguntas.
tudo que você estudou, tudo que você viu na escola, na faculdade, tudo que você vê na TV, todos os cursos que tem nas universidades do mundo todo, tentam responder 3 perguntas e agora tentam responder uma 4ª pergunta. São as 4 únicas perguntas que a humanidade faz. Você pode achar que eu estou exagerando, mas eu não estou não. As 4 perguntas que a humanidade faz são: quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Quem somos nós? Como é que a gente funciona? Como é que funciona o nosso corpo, a nossa mente? Como é que a gente se cura? Como é que a gente se salva? Como é que a gente faz para morrer, para demorar para morrer? Quem somos nós? Como é que a gente se entende? A outra pergunta que a gente faz é: como é que a gente faz para viver junto? Como é que a gente faz para viver em família, para viver em sociedade, para viver no bairro, para viver na cidade, para viver no país, para viver no mundo? Como é que a gente faz para viver junto? A terceira pergunta que a gente faz é: o que a gente faz com a riqueza que a gente tira do planeta? O que a gente faz? Como é que administra isso? E agora, depois de séculos, na verdade depois de milênios de nunca ter feito essa pergunta, agora a humanidade faz uma 4ª pergunta, que é: como a gente vai fazer para salvar o planeta? Durante milênios nós não fizemos essa pergunta. Talvez por isso agora a gente está tendo que fazer. Bom, o problema todo é que o sistema que está aí não consegue responder essa pergunta. Jesus falou sobre o reino de Deus. O reino de Deus é uma nova realidade. Todas as vezes que Jesus falava sobre o reino de Deus, os judeus que o ouviam sabiam do que ele estava falando. Ele estava falando do sonho de Nabucodonosor. Muitos séculos antes de Jesus, Nabucodonosor, rei da Babilônia, um dos primeiros grandes impérios da face da terra, conquistou Jerusalém e levou muitos prisioneiros. Entre eles levou um jovem chamado Daniel. E o Daniel era um homem cheio de dons e muito sério com Deus. E um dia o Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou o departamento de sábios dele para revelar para ele o sonho. E os sábios disseram que poderiam fazer isso desde que ele contasse o sonho. Só que aí tinha um problema: ele não lembrava do sonho. E ele disse para os sábios: olha, eu não me lembro do sonho. E os sábios disseram: olha, então o senhor tem um problema, porque o senhor não lembra do sonho, não dá para a gente revelar um sonho. Mas rei não tem problema. Então ele disse: não, eu sou o rei, quem tem problema são vocês. Nós vamos acabar com o departamento. E ele resolveu acabar com aquele departamento, aliviar a folha de pagamento. Só que ele era radical. Ele decidiu que ia aliviar a folha de pagamento e ia aliviar também as despesas com comida, etc, etc, porque ia matar todo mundo. Pronto, não tem mais problema de comida, nem de remédio, de assistência médica, INSS, mata o pessoal e pronto. Aí o Daniel, que não estava na reunião, recebeu a visita de um soldado que disse: olha, o seu departamento está sendo desativado e todos os membros do seu departamento são condenados à morte. E eu vim avisar que você também faz parte da festa, você vai morrer. Mas o que houve? O rei teve um sonho, mas esqueceu do sonho e pediu para os sábios interpretarem, não interpretaram, porque ele não sabia o sonho, eles também não sabiam dizer qual é o sonho, e pronto, vai morrer todo mundo. Aí o Daniel pediu uma audiência, chegou para o rei, e o rei disse: você sabe o sonho? E o Daniel disse: não sei, mas sei quem sabe. Sei quem sabe, eu vou falar com ele, ele vai me falar e eu conto para o senhor. Aí chamou os amigos dele, Ananias, Azarias e Misaías, e disse: nós vamos fazer uma reunião de oração. Agora nós vamos fazer uma daquelas das boas, porque se Deus não atender essa, também não vai precisar atender mais nenhuma, porque a próxima já vai ser face a face mesmo. Então, toda oração devia ser assim, né?
Toda oração devia ser assim. Vai falar com Deus mesmo? Então fala de um jeito que, se Deus não atender essa, a próxima já vai ser lá face a face, não precisa mais se preocupar com nenhuma outra oração. E aí o horário, o Senhor revelou o sonho. E o sonho era uma grande estátua. Uma estátua composta de ouro, de prata, de bronze ou cobre e de ferro. E tinha uma pedra no sonho. E a pedra atingia a estátua, derrubava a estátua, transformava a estátua em pó. E aí a pedra, e vinha um vento, espalhava todo o pó, e aí a pedra começava a crescer e a alargar-se, e virava uma grande montanha e tomava toda a terra. Esse era o sonho de Nabucodonosor. Aí o Daniel foi e falou: o sonho do senhor é esse. E a interpretação é o seguinte: o ouro, a peça de ouro que é a cabeça, representa o seu reino. Depois da sua peça, depois vem a prata. A prata é a nação que virá e vai assumir o reinado depois de vocês. E depois o bronze ou o cobre é uma outra nação que também vai dominar o mundo e vai assumir o lugar, vai continuar o reinado. Depois vem uma outra nação que é tipificada pelo ferro. Eles vão governar com força e com ferocidade. E finalmente os pés, que são uma mistura de ferro e de barro, que são as nações fruto da divisão desse grande império, nações essas que nunca mais vão se unir, nunca mais vão conseguir construir um império de novo. E finalmente o Senhor viu uma pedra. A pedra é o reino de Deus. O reino de Deus vem, destrói a estátua, transforma em pó e assume o lugar. É um reino que Deus vai dar para um povo e nunca mais vai tirar desse povo. Bom, hoje nós sabemos que ele estava falando dos babilônios, dos persas, dos gregos e dos romanos. E que os pés de barro, parte de barro e parte de ferro, eram nações fortes e fracas que surgiram da divisão romana, que é todo esse império do Ocidente aí, Europa e nós mesmos, que somos todos subprodutos do que foi o Império Romano. E aí ele disse: a pedra é o reino de Deus. Então o reino de Deus é uma nova realidade que vem substituir a realidade antiga. Essa realidade antiga é a estátua. É esse sistema que nós construímos ou que nos construiu, sabe Deus como explicar tudo o que nós fizemos e tudo que foi feito conosco. Esse sistema não conseguiu responder às 4 perguntas da humanidade. Para a pergunta: quem somos nós? Nós já tentamos de tudo, um montão de religião e um montão de filosofia, e nós não conseguimos nos livrar da angústia, da dor, do medo, do suicídio. Para a pergunta: como é que a gente faz para viver junto? Nós também já tentamos de tudo, desde o clã primitivo até as democracias mais desenvolvidas, como os escandinavos, por exemplo, que eu espero que um dia o Brasil seja, porque hoje ainda não somos um arremedo de democracia. O país que tem voto proporcional é um país onde ainda tem um arremedo de democracia. O país onde você tem a obrigação do voto, mas não tem o direito de veto, não é democrata. E o voto proporcional, você sabe como é que é. Você vota em quem aparece, não em quem você conhece. E aí o sujeito tem de ter, o vereador tem que ter muito dinheiro para se eleger. E onde ele vai arranjar dinheiro? Mesma coisa do deputado estadual, deputado federal. Isso vai viciando o processo. Então nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E mesmo as democracias mais avançadas não conseguiu ainda essa capacidade de realmente organizar a nação de tal maneira, o povo de tal maneira que vivamos bem. Porque nós não conseguimos escapar da violência, não conseguimos ainda escapar do assassínio e não conseguimos escapar da guerra. Para a pergunta: o que a gente faz com a riqueza que a gente tira do planeta, que o planeta nos dá, nós também já tentamos de tudo.
Desde o escambo, que era quem tinha banana trocava por maçã, quem tinha maçã trocava com outro por peixe, por madeira, etc, etc, até essa sociedade do mundo dos papéis, do dinheiro de plástico, das bolsas de valores, do dinheiro saindo para tudo quanto é lado, da produção não sei das quantas, produtividade não sei do que, e nós não conseguimos nos livrar da fome. Não conseguimos nos livrar da miséria, não conseguimos nos livrar da pobreza. A humanidade ainda não conseguiu. E aí, a quarta pergunta é o que a gente faz para salvar o planeta. Aí então é que nós estamos perdidos, mais perdidos que segue o tiroteio. Porque tem de mudar todo o sistema de produção para salvar o planeta. Quem vai fazer isso? Os americanos nem assinar o Tratado de Kyoto não assinaram, e eles são da turma que mais polui. Agora, o reino de Deus tem resposta para isso? Tem. Para a pergunta quem somos nós, o reino de Deus diz: somos de Deus e para Deus devemos viver, e isso só é possível por meio de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Para a pergunta como é que a gente faz para viver junto, o reino de Deus responde: fraternidade. Trate o outro como se fosse você. Ponha-se no lugar do outro, como o samaritano que viu o homem caído à beira da estrada e desceu do cavalo e foi lá. E não só desceu do cavalo e foi lá, como pegou o homem e botou no cavalo no lugar dele. E levou o homem num lugar onde ele podia ser curado. E ajudou o homem a se recuperar. Fraternidade. Para a pergunta o que a gente faz com o dinheiro que a gente levanta, com a riqueza que a gente tira do planeta, a resposta é solidariedade. Solidariedade. Quem tiver 2 túnicas, divida com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Quem colheu demais, não acumule para que quem colheu de menos não passe necessidade. Fraternidade. Não amordace a boca do boi que debulha o trigo. Deixa o boi comer do trigo, porque o trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do fruto, do resultado do seu trabalho. Solidariedade. E para a pergunta o que a gente faz com o planeta, o reino de Deus diz: um jardim, meu amigo. Foi isso que Deus mandou fazer do planeta, um jardim, porque no dia em que Ele nos criou, Ele nos botou num jardim, e o jardim é um modelo. Primeiro modelo, o jardim é um modelo comunitário, porque é um jardim, não é uma coleção de vasos. Segundo, o jardim é um modelo sinérgico, porque a beleza do jardim é mais do que a soma dos que fazem parte do jardim. O jardim é um projeto solidário, porque é a mesma água, o mesmo nutriente, mesmos sais minerais. A beleza do jardim é comunitária, porque é o jardim. Se um murcha no jardim, o jardim murchou. O jardim é sacrificial, todo mundo se submete à poda para que todos tenham acesso à água, ao sol, aos nutrientes, e a beleza seja comunitária. Foi esse o modelo que Jesus deu. Foi esse o modelo que Deus deu. Ele plantou um jardim e disse: esse é o modelo de desenvolvimento que eu quero para o país. Hoje a gente chama isso de desenvolvimento sustentável, que mantém o planeta. Estava na Bíblia o tempo todo. Então Jesus falou sobre o reino de Deus. E falar sobre o reino de Deus, a igreja que vai causar impacto é a igreja que sabe o que significa fazer parte do reino de Deus. É a igreja que sabe dizer para as pessoas como é que elas podem ser gente como gente deve ser, através da entrega da sua vida a Jesus Cristo, de permitir a ação do Espírito Santo, gente que vai ser transformada. Mas também a igreja que sabe falar sobre solidariedade, sobre fraternidade, sobre comunidade, sobre responsabilidade social e sobre responsabilidade ecológica.
Essa igreja vai transformar o Brasil. E aí Jesus fez mais. Jesus curou todo mundo que estava doente. A igreja que vai transformar o Brasil é a igreja que vai ver a necessidade à sua volta e dizer: o que nós podemos fazer para servir as pessoas? O que nós podemos fazer para ajudar as pessoas? Eu conheço um pastor que chegou no diretor do hospital perto da igreja dele, pediu uma audiência, o diretor do hospital recebeu, e ele disse assim para o diretor: diretor, eu vim aqui dizer para o senhor que eu acabei de assumir o pastorado na igreja tal, é aqui pertinho da sua instituição, e eu vim avisar o senhor que de agora em diante o senhor não vai ter mais problema com banco de sangue. Você sabe que banco de sangue é o ponto nevrálgico do hospital, né? Aí o diretor, que nem estava muito interessado no pastor, aí se interessou. Como assim? Disse: é isso que eu disse para o senhor não vai ter mais problema com banco de sangue. Como não vou ter mais problema? Não, porque o senhor está lutando pela vida. Como eu disse para o senhor, eu sou pastor da igreja e nós estamos lutando pela vida. Então o senhor está do lado de Deus e nós estamos do lado de todo mundo que está do lado de Deus. Então quando o senhor tiver problema no banco de sangue, o senhor me liga, que eu virei aqui com o meu povo em peso e nós vamos doar sangue até equilibrar o seu banco de novo. O senhor não tem mais problema. O pastor viu que podia fazer alguma coisa. Conheço um outro que chegou na escola pública lá da Ipatinga e disse para a diretora: diretora, posso ajudar a senhora? Ela disse: pode, nós estamos aqui lutando com verba, com isso, com aquilo. Ele disse: eu tenho pedreiro, eu tenho carpinteiro, eu tenho pintor, eu tenho marceneiro, tudo lá na igreja, tem engenheiro, tem eletricista. O que a senhora está precisando aí que a gente vai vir aí consertar? E ela foi dizendo, e eles foram lá consertar. E aí no meio dessa história ele disse: escuta, a senhora está com um problemão aqui de disciplina, hein? Ela disse: o senhor nem imagina, pastor. Será que a gente pode vir aí falar com seus meninos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, para eles saberem que tem um outro jeito de ser gente? Claro que pode. E agora ele já tem uma congregação com os pais daquelas crianças, porque os pais foram vendo os filhos mudarem e começaram a perguntar para os filhos: o que está acontecendo? Porque o pastor, a líder, a igreja local, viu a necessidade, se envolveu, tomou posição. A igreja que vai mudar o país, aliás, se nós queremos mudar esse país, nós precisamos transformar esse país em nosso. Você sabe que o Brasil é um país que virou Estado antes de virar nação. Quando a gente era colônia, o Napoleão resolveu que ia tomar a Europa toda e foi para cima de Portugal. Dom João pegou as galeras e os galeões e veio embora. Chegou no Brasil fugindo do Napoleão, escoltado pelos ingleses. Chegou aqui, o rei não pode governar numa colônia, né? Aí transformou o Brasil em Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Aí a gente dormiu colônia e acordou o Estado. Opa, somos um Estado. Não tinha nem conseguido ser nação ainda. Nem consciência de brasilidade tinha direito. E aí o nosso relacionamento com o Estado ficou ruim, porque ficou paternalista. O Estado caiu sobre nós, não foi construído por nós. E até hoje o nosso relacionamento com o Estado é ruim. Até hoje é ruim, porque a nação ainda não é nossa. E precisa ser nossa.
Eu lembro que uma das coisas que eu falei para o ministro, na época que eu estava no Conselho, ele disse, não, nós vamos mudar isso. Eu falei, ô ministro, calma, que isso aqui não é um programa de governo, isso aqui é um programa de Estado. Programa de governo é uma coisa, programa de Estado é outra, ministro. Isso aqui é um patrimônio da nação. Não pode mais mexer nisso. A igreja que vai abalar a cidade, o Estado e o país, é a igreja que tem essa consciência, vai passar essa consciência para o seu povo, que a nação somos nós, que democracia é um valor para construir a nação. Você sabe, quando Otaviano Augusto assumiu o Império Romano e quando Tertuliano, Tibério César estava fazendo a festa no Império, os nossos apóstolos estavam nos ensinando a eleger presbíteros e diáconos. Imagina isso, no coração do Império Romano, quando o imperador estava quase acabando com o Senado da Antiga República, ou transformando o Senado da Antiga República apenas numa figura decorativa. Os apóstolos estavam ensinando os cristãos a elegerem presbíteros e diáconos, livremente. Numa época em que só os que não eram escravos tinham cidadania, os párias que tinham se convertido a Cristo e eram os que formavam a igreja, estavam aprendendo a eleger e a ser instrumento de Deus. Quem vai ensinar democracia para esse país? Então, a igreja que vai fazer a diferença é essa igreja. Bom, quem mais que Jesus fez? Aí os discípulos estavam com fome, viram que Jesus não ia dispensar mesmo o pessoal, e os discípulos foram lá depois de 3 horas e disseram, Senhor, já faz 3 horas que eles estão conosco e eles estão com fome. Sabe por que eu sei que eles, na verdade, não estavam pensando no povo? Porque na segunda multiplicação, os discípulos, Jesus ficou com o povo 3 dias, e os discípulos não disseram uma palavra. Sabe por quê? Porque na segunda multiplicação os discípulos tinham comida a granel. Tanto é que depois de 3 dias, quando Jesus falou, escuta, esse povo está com fome, os discípulos ainda tinham 7 pães e peixes, e muitos peixes. Isso é o ser humano. Eles foram falar com Jesus porque Jesus disse, porque eles estavam com fome e Jesus não dispensava o povo. E aí Jesus disse, que bom que vocês estão preocupados, deem vocês mesmos de comer. E aí eles disseram, não tem. E Jesus disse, não tem não, vai ver o que tem. Agora, como é que você vê numa multidão de 10, 12 mil pessoas, quem é que trouxe pão? Você tem de entrar no meio da multidão. A igreja que vai fazer diferença é aquela que entrar no meio do povo, que for lá ver o que está acontecendo e for lá descobrir quais são as pontes para o evangelho que tem no meio do povo. E aí os discípulos de Jesus entraram e começaram a perguntar, quem tem aí, quem tem aí, quem tem aí? Tem um menino que está lá com um lanchinho, não sei por que ele estava com 5 pães e 2 peixes, mas o fato é que ele tinha. Vai ver que a mãe dele disse, filho, você vai aonde? Aí eu ouvi o profeta de Nazaré, e falou, então é melhor você levar um lanchinho, porque o profeta prega, hein? O profeta quando prega vai longe, é melhor você levar um lanchinho. E lá estava ele com o lanchinho. E aí, o Felipe achou o moço, achou o menino. E o menino desistiu de comer. Porque ele não sabia o que Jesus ia fazer com 5 pães e 2 peixes, né? Ele só sabia que o Felipe estava dizendo, Jesus está pedindo o seu lanche. E aí ele desistiu de comer.
A igreja que vai fazer diferença é a igreja que puder oferecer para Deus matéria-prima para milagre. E a matéria-prima para milagre é a nossa capacidade de nos doarmos pelo outro e para o outro. De entregar a Jesus tudo o que Ele precisar para abençoar quem Ele quiser abençoar. E aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, e aí Ele disse: faça o povo se assentar em grupos de 50. Como é que 12 homens fazem 10 mil pessoas se assentar em grupos de 50? Não tem microfone, não tem megafone, não tem telão. Como é que faz? Tem de entrar no meio do povo de novo. E tem de fazer parceria. Tem de começar: você aí atrás, você aí de túnica verde e branca aí. Você mesmo. Faz o povo aí se sentar no grupo de 50. Tem de fazer parceria. A igreja que vai causar impacto é a igreja que souber fazer parceria pelo bem com todos aqueles que estão lutando pelo bem. Esse é o ponto. Nós temos de estar em todos os lugares, procurando espaço para fazer o bem. E por que Ele mandou dividir o pessoal em grupos de 50? Para achar caminho para o pão, né? Como é que o pão chega para todo mundo? 12 mil pessoas, 12 mil pessoas, todo mundo amontoado. Os primeiros comem, os outros ficam a ver navios. Ou melhor, a ver pães. Só que nunca chegam a eles. Então o que Jesus fez? Jesus disse: tem de fazer comunidades. Pequenas comunidades. E aí Jesus ensinou uma grande verdade, que uma multidão pode ser uma turba amorfa ou uma grande reunião de comunidades. Jesus pegou um grupo sem forma e transformou numa grande reunião de comunidades. De repente, tinha lá 200 e poucas comunidades de 50 pessoas cada uma. E tinha corredores para o pão passar. E aí Jesus estava ensinando o quê? Estava ensinando que enquanto nós estivermos competindo, não vai ter comida para todo mundo. Só vai ter comida para todo mundo quando a gente aprender a cooperar. O que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando que é preciso conquistar uma vida comunitária onde todo mundo se importe um com o outro. Porque no meio de 10 mil pessoas, você é só um solitário cercado de gente por todos os lados. Mas num grupo de 50 já dá para você saber o nome de todo mundo e todo mundo saber o seu nome. A sociedade precisa ser organizada sempre em grupos pequenos, onde as pessoas se conheçam, se unam. As comunidades precisam ser organizadas para se ajudar. Você quer ver, a igreja quer ver o progresso nessa região, em qualquer região do mundo, tem de ajudar as pessoas a se organizarem, para se ajudarem mutuamente, para se socorrerem nos seus problemas, para aprenderem sobre os seus direitos e para ouvirem sobre o amor de Deus. Nós não podemos entrar na lógica da multidão amorfa. O segredo não é a competição, é a cooperação. Esse sistema que nós vivemos no mundo, ele tem 500 anos de idade. 500 anos de idade não é nada, gente. E tudo isso pode ser mudado por uma nova consciência de comunidade. Mas quem pode ajudar os seres humanos a ter uma nova consciência de comunidade? Só quem aprendeu a viver em comunidade. E essa é a mensagem cristã.
A fé cristã é uma fé comunitária, porque a nossa oração é Pai Nosso, não é meu Pai. A nossa oração é Pão Nosso, não é meu pão. E todo mundo que ora pelo Pão Nosso se oferece para ser a padaria de Deus para abençoar todo mundo. Tá certo? Você sabe que às vezes há muita gente passando necessidade no nosso meio, porque a gente se esqueceu de orar, que a gente ora o Pão Nosso. E aí o irmão está falando com Deus assim: Deus, faz tempo que eu estou pedindo para o Senhor não me atende, eu estou desesperado aqui. E Deus diz: não, filho, já te atendi, só que mandei através de um irmão seu, ele pensou que era para ele e guardou. Porque não olha para o lado. Não olha para o lado. Não percebe que o segredo da vida cristã é ser instrumento de bênção para o outro. A igreja que vai causar impacto na sociedade é a igreja que aprender essa profunda verdade. Que profunda verdade! Que Deus está pronto para multiplicar tudo que o seu povo estiver disposto a repartir. Deus está pronto para multiplicar tudo que o seu povo estiver disposto a repartir. Agora, para isso é preciso ter fé, como Jesus. Agora, o que é fé? Fé é crer no poder de Deus? Não. Fé não é crer no poder de Deus. Isso é lógica. Se é Deus, tem que ser poderoso mesmo, senão não é Deus. Isso é lógica. Fé é crer no caráter de Deus. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Pegou o pão, agradeceu e partiu. O que Jesus estava dizendo com esse gesto? Ele estava dizendo o seguinte: eu conheço meu Pai. Se o que ele mandou foram 5 pães e 2 peixes, é porque com 5 pães e 2 peixes nós vamos fazer uma festa. Deus está pronto para abençoar, para multiplicar tudo que nós estivermos prontos para repartir, para abençoar outras pessoas. Esse é o segredo, essa é a matemática de Deus. Obrigado, irmã. Estou dando um trabalhão para a irmã, né? Mas a irmã vai ter uns galardões por isso, viu? Eu vou orar. E percebe? Esse é o segredo. Qual a igreja que vai transformar o Brasil? A igreja que se deixar transformar por esse ministério de Jesus. A igreja não pode cair na lógica da competição. A igreja não pode cair na lógica da acumulação. A igreja não pode cair na lógica da disputa. A igreja tem de reaprender comunhão, comunidade, fé. A igreja tem de se lembrar que a mensagem do reino é que nós somos de Deus e para Deus devemos viver, e que isso só é possível por meio de Cristo e pela ação do Espírito Santo. E que gente que vive para Deus é solidária. Gente que vive para Deus é fraterna. Que a oração de uma nação que se constrói é Pai Nosso. Pai Nosso. Todos os dias que eu oro pelo Brasil, eu peço a Deus que faça a elite brasileira se lembrar que se não houver nação para todos, não vai haver nação para ninguém. Que a única maneira de construir uma nação é com justiça, é com fraternidade e é com solidariedade. Foi isso que os apóstolos nos ensinaram.
eles nos fizeram eleger presbíteros e diáconos. E lembre-se, a igreja cristã primitiva vivia à sombra da consciência do direito. Porque quando as mulheres, numa época em que as mulheres não eram nem consideradas gente, quando as mulheres helênicas reclamaram que estavam sendo preteridas na distribuição, os apóstolos não só pararam para ouvir as mulheres, como reconheceram o direito das mulheres e disseram a elas: elejam vocês os seus representantes para que haja justiça. Foi assim que a igreja cresceu. É assim que a igreja vai abençoar essa nação. E isso tem de começar dentro de casa. Não dá para falar em justiça se tiver irmãos nadando na riqueza enquanto outros estão afogados na miséria. A igreja que vai ensinar o Brasil é a igreja que aprendeu de Jesus. A igreja que vai abençoar o Brasil é a igreja que obedece a Jesus. A igreja que vai estender ao Brasil uma palavra de esperança é a igreja que aprendeu a amar como Jesus. Essa é a igreja que Jesus está buscando e que quer construir para transformar a sociedade, para curar muita gente, para que nunca mais tenhamos de conviver com gente que perdeu a esperança a ponto de tirar a própria vida. Que Deus nos abençoe.